Bom dia, queridos alunos do nono A e do nono B. Essa é a nossa primeira videoaula. Estou fazendo com muito carinho, com muito esforço. Espero que vocês gostem, ok? Essa quarentena está servindo para isso, para a gente buscar novas habilidades, aceitar novos desafios, não é? Vamos ver se vai dar certo. A nossa primeira aula tem como tema o capítulo 3 do nosso livro, cujo título é As Primeiras Ideias Evolucionistas. Este capítulo vai ser dividido em duas aulas porque o tamanho do vídeo que eu tenho que mandar para vocês é limitado. Bom, nessa primeira aula, o objetivo central dela é conhecer as ideias evolucionistas de Lamarck, não é? Entender como que Lamarck aceitou que as espécies se modificam sem ainda falarmos em evolução. As habilidades que nós vamos trabalhar nessa aula e na próxima aula está lá na BNCC como Ciências da Natureza 10, Ciências da Natureza 11. Para começar essa aula, eu peço a vocês que abram o livro na página 53 e observem essa figura aí, a figura 3.1, que representa uma diversidade muito grande encontrada no grupo de borboletas e de mariposas. São animais, não é, bastante diferentes. Nós não vamos caracterizar aqui se são de mesma espécie ou de espécies diferentes. Vamos apenas observar as características físicas, as características externas, aquilo que na aula de genética nós chamamos de fenótipo destes animais. Essa biodiversidade chamou a atenção de muitos cientistas do passado, dentre eles Lamarck. Lamarck tinha um pensamento que a gente chama de fixista. O que é o fixismo? O fixismo é uma teoria de que todos os seres vivos nasceram ou foram criados de uma mesma forma e que dessa forma permaneceram durante séculos e milênios. Essas ideias foram refutadas mais tarde, mas o nosso Lamarck tinha essa ideia fixista. Um outro cientista também com a ideia de do fixismo, e que vocês já estudaram, é Linneu. Não sei se vocês estudaram Linneu no 6º ou no 7º ano, porque nós tivemos a mudança do nosso livro. Mas Linneu foi o cientista que organizou a primeira classificação dos seres vivos. Ele também era fixista. Bom, como que essa ideia do fixismo começa a ser questionada? Primeiramente, a partir da evidência dos achados fósseis, né? Ou seja, restos de animais extintos, né? Que viveram em épocas remotas. Os fixistas caracterizavam que os fósseis foram extintos por catástrofes naturais. Eles simplesmente deixaram de existir. Não deixaram, portanto, descendentes de características físicas diferentes, né? Mas aí a pergunta vem a partir do momento que você compara os fósseis achados com os animais atuais, que é feita da seguinte forma: por que tantas espécies desapareceram e tantas outras surgiram? Ao responder isso, nascem as primeiras ideias do transformismo, ou chamada também de transmutação da espécie. Foram essas ideias do transformismo, da transformação das espécies, que influenciou primeiramente os estudos de Lamarck e depois os estudos de Charles Darwin, que nós veremos na próxima aula. Bom, como que Lamarck passa a entender o transformismo? Primeiro, aceitando a mudança nas características dos seres vivos. Ou seja, ele aceitava que seres mais simples originam seres mais complexos. Porém,
a explicação que ele dava é que o ambiente é que força esses organismos a se modificarem para poder se adaptar às necessidades do ambiente. Existem aí exemplos clássicos, né, que nós teremos oportunidade de discutir dentro das salas de aula. Um dos exemplos clássicos, né, de Lamarck é a questão do pescoço das girafas. Por que girafas têm pescoço curto e por que girafa tem pescoço comprido? Neste caso particular, né, nós podemos entender que Lamarck explicava que a necessidade das girafas de se alimentarem de folhas tenras que estavam no topo das árvores fazia com que elas fizessem o seu pescoço crescer. Ou seja, a necessidade fazia o pescoço crescer. Isso aí ficou sendo conhecida como a lei do uso e desuso. Trazendo para o nosso tempo, se você usar muitos músculos do seu braço, eles vão ficar hipertrofiados, né? Vão ficar fortes, vão ficar completamente diferentes dos braços do indivíduo que não faz os exercícios nas academias e etc. Porém, a grande dúvida surgiu na segunda lei de Lamarck, que Lamarck dizia que as características adquiridas podem ser transmitidas aos descendentes. Ora, no capítulo passado, na introdução à genética, nós estudamos o que é genótipo e o que é fenótipo. Porém, Lamarck não tinha conhecimento desses termos. Aliás, a genética de Mendel estava ainda longe de ser entendida. Ele explicava que a transmissão se dava de acordo com a necessidade. Então, esses foram os dois pontos da teoria de Lamarck. Gostaria de pedir a vocês que lessem o capítulo com bastante atenção e para encerrarmos essa primeira aula deste capítulo, pediria a vocês que fizessem as questões de 1 a 4 da página 68. Quando lerem o capítulo, por favor, anotem as dúvidas, para que vocês possam passar essas dúvidas no sistema que foi colocado para vocês pela nossa coordenadora Elianete, para que as dúvidas possam chegar até a mim e eu possa respondê-la da forma que a Elianete também instruiu vocês a fazerem. Bons estudos, vamos nos motivar, porque esse tema é um tema muito bacana. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Charles Darwin. Vamos contar um pouco da sua história, um pouco da sua viagem. Muito obrigado pela atenção, bons estudos, fiquem com Deus.